Olá, meus amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Você que gosta de calça, que gosta de pantalona, gosta de bermuda e gosta de short, para isso você precisa aprender a fazer corretamente a modelagem de uma calça, né? Ou a base de um short, dá no mesmo, porque a estrutura é a mesma. E se você não sabe fazer isso, sempre você vai estar errando e sempre vai ter um problema. Então, se o teu problema está sendo o erro em uma dessas peças, tem alguma coisa errada. Então, vamos começar tudo de novo. Vai lá, pega um papel e caneta para você anotar direitinho e qualquer dúvida você me pergunta. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as medidas que você precisa para estar fazendo uma calça, quais são as dúvidas que a gente pode estar tirando sobre essas medidas, o que pode e o que não pode estar fazendo. Outra, eu vou estar vestindo uma peça piloto de uma calça para mostrar para vocês o que realmente seria obrigatoriedade numa modelagem e o que poderia não ser, que você pode estar alterando nessas medidas, e ainda vou estar explicando o porquê que muita coisa acontece na calça. Então, se você seguir essas dicas, você consegue fazer uma modelagem sem erro e que funcione. Uma das primeiras medidas que a gente precisa para estar fazendo a calça é a medida da nossa cintura. Eu já expliquei, já falei para vocês, ó, que a cintura a gente consegue tirar com um dedinho ou dois dedinhos acima do nosso umbigo, ok? Então, aqui vai estar a nossa cintura. A segunda medida que você precisa para você fazer uma calça é você saber a altura certinha do seu quadril, ou seja, a altura do seu quadril vai ser na parte mais alta do seu bumbum e nessa parte daqui, ó. Aqui você tem a altura do seu quadril. A terceira medida é aquela medida do entre-gancho aqui, ó. Que você tem que medir. Aqui tem que estar na altura da cintura e aqui também tem que estar na altura da cintura. Uma medida que você tem que pensar, você tem que lembrar e que é muito importante é essa medida daqui, gente. São duas medidas. Isso são para casos específicos. Por exemplo, quando você tem uma cliente que tem uma coxa muito grossa, porque ela pode ser mais cheinha, ou porque você tem uma cliente que malha demais. Então, você tem duas medidas para serem tiradas nessas pessoas. Ou seja, uma medida que está bem aqui, ó, logo abaixo do gancho, tá vendo? Essa medida faz toda a diferença, porque muitas vezes a pessoa que tá mais cheinha, ela tem essa coxa muito grossa, muito larga, e aí sabe o que que acontece? Se você fizer só com essa medida daqui, o que que vai acontecer? Muitas vezes aqui começa a ficar justo, começa a ajustar e começa a repuxar a sua calça, e você depois não vai saber por quê. Então, essa medida é importante. Outra, a medida da coxa. Tá? A medida da coxa, por quê? Porque tem pessoas que são saradas, tem pessoas que malham muito e às vezes a coxa dela é enorme, então você precisa fazer uma calça toda reduzida aqui, porém nessa parte essa calça tem que estar um pouco maior, então você tem que acertar muito essa calça. O melhor, quando é uma calça um pouquinho mais ajustada, é que seja feito com tecido de elastano. Se for uma pessoa que queira uma calça reta, social, tudo bem, porque aí quando você fizer a modelagem, você parte daqui, ó, a linha reta, você não faz isso, ok? Uma outra coisa que eu vou lembrar para vocês é o seguinte, muitas pessoas têm me perguntado em relação à dúvida dessa questão daqui, ó, do culote, tá? Vamos lá, você tem uma pessoa que tem o quadril largo. Quando chegar aqui embaixo, o culote dela faz isso. Se ela tiver com o culote muito grande, porque o culote geralmente, ó, ele fica aqui, ó, na linha praticamente do gancho nosso. Ela não fica na linha do quadril, a linha do quadril é aqui em cima. Então, uma coisa que você precisa prestar atenção é exatamente isso. Sabe por quê? Porque quando você for colocar as medidas no molde, você não dá para calcular esse gancho pela medida do quadril. Você sabia disso? Pois é, então mais uma dica de ouro. Agora uma outra dica que eu quero deixar com vocês é a dica também do joelho. Quando você for fazer uma calça, gente, veja bem, se você for fazer uma calça legging, tá?
Você pode fazer a calça e medir com a sua perna assim, sem estar flexionada, não tem problema. Se for uma calça legging, ou seja, uma calça de malha ou uma calça que tenha com tecido muito elastano, você pode fazer assim, tirar sua medida exata, ok? Não tem problema. Agora, saiu desse tecido, você precisa tirar com a sua perna flexionada. A medida que a gente tira assim, reta, é uma. Quando você flexiona a perna, a medida é outra. Então, por que que isso muda? Porque quando você tem um tecido que não tem elasticidade, se você não fizer isso, sabe o que acontece? A pessoa não consegue vestir ou vai ficar muito justa, ou quando ela for dobrar a perna, ela não vai conseguir. Então, lembra disso. A outra medida é a medida daqui, ó, gente, né? A gente sabe que a gente precisa tirar, tanto para se você for fazer uma calça justinha, né? Uma calça legging, como se você for fazer uma calça social, para você ter uma noção de entrada e tudo. Geralmente, para uma calça social, você tira essa medida do tornozelo e coloca mais 4 centímetros. Geralmente isso, tá? Você pode até fazer com uma boca mais larga, não tem problema, ok? Mas, antes disso, por quê? Porque você pode estar com uma cliente que de repente tem o tornozelo fininho e tem um pé muito grande, o pé muito inchado, enfim. Então, se atenta a uma coisa, pensa que modelagem não dá pra gente ficar assim muito cego, só olhando para frente, não. Modelagem é um campo muito vasto. Você trabalha com o corpo do cliente. É diferente quando você está querendo ter uma confecção ou vender PMG, medidas específicas, aí é diferente, você não vai se apegar nisso. Mas se você quer fazer modelagem e ao mesmo tempo ir se especializando para um sob medida futuramente, ao mesmo tempo saber como que você poderia de repente pegar uma cliente que não é daquele padrão, mas que chegou para você para fazer e às vezes até tem a possibilidade de cobrar um pouco mais, se você quer saber disso, você precisa saber desses detalhes. Por isso que eu falo, conhecimento a gente vai pegando a cada dia, tá? O sucesso é um desafio, que você precisa vencer aquelas barreiras para que você chegue lá. Então, nada é impossível para aquele que busca, que corre atrás. Então, vamos lá. Mais uma medida que você precisa. Você precisa tirar aqui, ó. Tá vendo aqui? Quando a gente coloca uma calça, a gente não faz assim com o pé, ó. A gente faz assim para enfiar a calça, a gente não faz assim, né? A gente enfia a calça assim. Você precisa ter, ó, essa medida daqui. Tá vendo que aqui é uma medida que você tem na diagonal? Você consegue ver que não é uma medida reta? Essa parte da diagonal é por onde a boca da calça vai passar. Se você não tiver essa medida daqui, a calça não passa. Então, foi aquilo que eu te falei. Você pode ter o tornozelo, mediu, chegou lá na hora, a calça não passou. Por quê? Porque você não reparou que o pé era grande. Essas medidas, gente, são as medidas mais básicas e ideais para você conseguir e que você precisa em uma calça. Coisa que eu vou estar mostrando agora, gente, é uma calça. Ela tá assim, sabe por quê? Ela é de TNT, ok? Então, por isso que ela tá assim mais armada. E ela é bem largona embaixo, ó. Tá vendo? Eu fiz uma modelagem mais larga, como se fosse uma pantalona. Quero mostrar para vocês alguns detalhes aqui. Quando a gente está fazendo a calça, a gente traça uma linha reta em cima, que é a linha da cintura, não é mesmo? O que a gente faz lá como regra padrão, que começa? A gente desce 1 centímetro, né, na linha da cintura e entra 1 centímetro, não é? Pois é, essa regra de descer ou de subir 1 centímetro, isso não é obrigatoriedade. Você precisa saber com a sua cliente o que ela prefere, porque tem gente que não gosta nem que desça um pouquinho para não ficar aparecendo o umbigo, ou enfim, tem cliente que não gosta. Segundo, essa parte dessa entrada aqui, ó, gente, tá até mais justinha porque eu tô com uma outra calça por baixo, que aqui tá bastante frio, tá? Hoje aqui tá dando 6 graus. Essa parte daqui, ó, quando você entra, quando eu vou fazer pra mim, eu entro 2,5 centímetros, geralmente. Então você vê que 1 centímetro, que é geralmente o padrão que todo mundo entra, não é padrão para todo mundo. Por quê? Quem consegue ter essa parte daqui, ó, mais cavada, tá vendo? Você entra mais. Se você não entra mais, o que vai acontecer? A calça vai ficar folgada aqui, ó. É o que acontece, tá vendo? Eu deixei ela mais folgadinha pra mostrar pra vocês. Teria aqui, ó, fazer um ajustezinho aqui, ok? Tá vendo que aqui, ó, ela tá certinha. Ela chega até tá um pouquinho mais justa por conta dessa calça que eu falei que eu tô vestida. Vamos lá.
Tem gente que coloca pence aqui na frente. Eu não gosto de colocar pence, por quê? Porque fica já certinho aqui na frente. Quando você tem uma cliente que tem mais barriga também, não tem necessidade de você colocar pence. A pence, gente, vai de acordo com cada corpo. A pence não é uma obrigação de você ter que colocar na modelagem. Tanto na frente, tá? Ou até nas costas, tudo bem, porque a maioria das pessoas termina tendo as costas mais cavadas por conta da cintura, do bumbum, mas na frente não tem necessidade muito. Tem pessoas que essa parte daqui, ó, isso aqui é normal, né? Porque, claro, você tem que andar, você tem que ter, e o TNT é como outros tecidos, que não tem elasticidade nenhuma. Então, você tem que ter essa folguinha. Só que existem algumas pessoas que têm essa cava daqui, ó, gente, muito grande. É muito profunda, então aqui fica um papo. Fica um papo muito grande, não fica assim, ó, certinho. Então, o que você vai fazer no molde? Você vai pegar aqui, ó, na linha da pence aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer uma pence aqui, ó, pencezinha. Se por acaso a pence não for aqui, porque você vai fazer no molde, ó, tá vendo que aqui o gancho tá certinho. Você vai vir aqui, ó, nessa linha onde tem esse papo dela, ó, você vai pegar aqui, ó, e vai reduzir 1 centímetro. Ó, você vai tirar aqui, olha aqui, tá vendo? Olha aqui. Você reduz 1 centímetro aqui, ó. Você morre aqui, ó, e morre aqui no gancho, se for o caso. Se você tiver que tirar um pouquinho no gancho, você tira. Você entra com uma pence aqui, ó, tá? Vamos passar agora para as costas, ó, gente. Tá vendo aqui, né? O que mais que tem aqui na parte das costas quando a gente faz a calça? De regra geral, de regra padrão. Nós temos 3 centímetros que a gente sobe nas costas, né? Isso é um padrão mesmo. Tem que subir, porque senão quando a gente senta fica mostrando aqui. E depois a gente vem com essa linha até aqui. Teve até gente, não se preocupa, quando você começa a montar o molde, parece que ele tá torto, parece que as costas tá maior, que tá bicuda. É assim mesmo, depois que você encaixa o gancho, vai dar tudo certo, tá bom? 3 centímetros que você sobe aqui. Subiu. Depois, o que é o padrão? Você entrar 2 centímetros aqui, não é? 2 centímetros? Pois é. O que eu entro? 3, 4. Eu entro isso nas minhas, porque é o que necessita pra mim aqui, ó. Como outras clientes, você vai ter que entrar também. Mas a minha pence que eu faço. Olha aqui a pence. Ó, cheguei perto para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Deixei aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Esse aqui é a modelagem padrão, ó. O que ela fica? Com um pouquinho de folga. Então, eu tenho que entrar um pouquinho mais aqui, ok? E o restante, ele fica certo. Outra dica que eu vou falar com vocês. A gente tem aqui o bumbum, ó. Tá certinho, ó. Tá vendo aqui? O gancho tá certo. Aqui, como a calça é reta, né? Ela vai dar exatamente esse efeito. Tem pessoas que quando você faz a calça, aqui, nessa parte daqui, fica um papo. Um papo. Você já pegou cliente assim? Se você pegou, deixa aí nos comentários. Aqui. Sabe por quê? Não é porque a sua modelagem tá errada muitas vezes. É o corpo do cliente. Tem cliente que é sarado, tem um corpão às vezes, o bumbum vem todo pra cá e aqui fica um papo. Então, o que você precisa fazer nessa modelagem? Chegar aqui, por isso que eu estou falando, pega a sua modelagem, faz primeira peça para o seu cliente, faz no TNT mais grossinho, porque aí você vai conseguir fazer ele experimentar, porque o papel ele não tem como experimentar, né? Agora o TNT ele tem como, você vai fazer ele experimentar, você vai alfinetar, acertar no TNT, no corpo do cliente. É muito mais fácil. Depois você vem com o TNT e passa ou para o papel ou você passa direto para o tecido, entendeu? Então vamos lá. Aqui, ó, nesse papo que dá, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer uma pence. Aqui, ó, aumenta a pence aqui, por exemplo, põe 2 centímetros aqui, dependendo do que estiver precisando, e ela morre aqui no meio. Ela vai morrer. Essa pence que a gente está falando daqui e que está falando daqui é uma pence camuflada. Camuflada é aquela pence que a gente faz no molde, fecha no molde e a gente não faz ela no tecido, ok? Então, ela fica ali escondidinha, que é justamente para ninguém ver, tá? Essa questão que todo mundo fala do papo, que aqui enruga, que aqui não sei o que. Gente,
é aquilo que eu falei, são medidas certas que você precisa tirar. Se você não tirar, você vai ter problema depois no gancho. E quando você tem problema em uma parte, acabou. Entendeu? É igual quebra-cabeça, se você errar um, errou tudo. Então, por isso que você tem que estar atenta a esses detalhes. Não adianta correr para querer fazer, eu vou fazer minha calça. Se você não sabe, vai dar erro. Para calcular o gancho da frente, você vai pegar 1/4 da largura do seu quadril, divide por 4 menos 2 centímetros. Para calcular o gancho das costas, você vai pegar 1/4 da medida do seu quadril, divide por 2 menos 2 centímetros. Outro problema que acontece, às vezes a calça fica torta. A calça, gente, quando a gente está fazendo, independente do tecido, se é com elastano ou se não é, você precisa cortar essa calça no fio. Não fica muito na neura, porque eu não sei como é o fio. Gente, pensa o seguinte, você pegou a auréola do tecido, eu já tenho vídeo explicando o que é, como cortar na auréola e no fio. Quem não sabe, deixa nos comentários que eu passo o link. Você pegou aquela auréola do tecido certinho, posicionou o seu tecido sempre retinho, fez a medida com a fita métrica, igual eu sempre explico para fazer a medida com a fita métrica, não tem erro, você já está cortando no fio. Agora também, pera lá, não é 2 centímetros que vai fazer tanta diferença. Muitas vezes, essas calças que às vezes a gente compra, infelizmente em algumas lojas essas grandes, né, a gente termina comprando, paga super caro e depois você vê que a calça está toda torta. Por quê? Porque muitas vezes eles aproveitam os tecidos que eles têm e eles vão cortando fora do fio. E aí, quando você veste, a calça depois vai entortando todinha. Não adianta. Calça cortada fora do fio, infelizmente não adianta. Você, claro, pode fazer algumas reformas, algumas emendas. Por isso que eu falo, se você trabalha na reforma, se você gosta só de uma coisa específica e acha que a modelagem não tem nada a ver com você, tá totalmente errada. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra. A gente tá no mundo da moda, da costura, é um mundo que é como se fosse um castelo montado todinho com aquelas pecinhas. Se você tirar uma, cai tudo. É mais ou menos isso. Então, se você não souber todas as peças para encontrar e para fazer, não adianta, vai dar erro. Então, por isso que eu insisto, bato na tecla, é o único canal que realmente, assim, eu respondo todas as pessoas, todas as meninas que têm dúvida, eu tenho ajudado muitas meninas a fazerem suas roupas, suas peças, muitas vezes elas me mandam pelo Instagram, pelo Face, foto de como tá ficando, de como fazer, de como tirar, o que eu posso fazer e ajudar, eu ajudo, respondo a todos. Só não respondo cliente que às vezes, como eu já falei no outro vídeo, se você passar aquela resposta, aquela pergunta dentro de uma pergunta que já foi antiga, aquilo não vem para mim, eu não vou ficar sabendo. Então você precisa me passar a sua resposta, a sua pergunta logo no vídeo mais novo. Se você ficar passando num vídeo atrás, você que ela não me respondeu, porque não vem para mim, eu não tenho como ver, eu tenho que ir no feed, ficar rolando todas as mensagens e ainda assim eu não consigo ver todas. Então, assim, me passa sempre sua dúvida logo no vídeo que tiver, porque aí eu consigo ver e consigo responder. Então, como eu falei, a calça entorta muitas vezes porque está cortada fora do fio. Segundo ponto, que a calça também entorta, porque muitas vezes é cortada a calça, o cliente está com um culote. Lembra que eu falei? Então, o culote, quando você tiver um cliente que tem um culote muito grande, você precisa estar fazendo essa medida do comprimento do gancho. Presta bem atenção no que eu tô falando. Não é esse comprimento aqui e nem a largura do quadril. Vamos falar em comprimento do gancho. Quando você tem uma cliente com um culote muito largo, você precisa fazer essa medida do comprimento do gancho, esse cálculo que eu falei, com essa largura. Então, esse 1/4 de quadril que a gente usa para o cálculo, na verdade vai estar sendo 1/4 não do quadril, vai ser 1/4 dessa área daqui, ó, do culote dela, porque é aqui que vai fazer diferença o quadril. Se você raciocina, se você tem um quadril aqui, o teu culote tá aqui, ó, teu quadril tá aqui, ó, tá aqui, o teu culote tá aqui, o teu gancho, ele é proporcional a essa parte aqui. Tanto que quando a gente faz aqui, o que tem de mais alto? No meu é o quadril. Então, o quadril, ele consegue dar vazão, né? Digamos assim, para o gancho que eu tenho aqui. Agora, se você me faz uma pessoa que tem um culote desse tamanho aqui, ó, o culote está aqui, o quadril dela está aqui, você mediu na altura do bumbum, deu aqui, deu 100. E aqui tá dando 130.
É óbvio que quando você fizer essa calça vai ficar pequena, vai ficar agarrando, vai ficar repuxando, vai dar tudo. Porque não vai dar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa colocar realmente essa parte de 1/4 da largura do culote. Só que tem uma coisa, é só na medida do comprimento do cálculo. Porém, as outras medidas vão estar sendo utilizadas normalmente. Por exemplo, quando você for fazer essa perna inteira, você vai usar o quê? Para uma pessoa que tem muito culote? A largura do quadril? Não, né, gente? Você vai usar a largura do culote porque é a maior. Para ela ficar mais reta. Agora, claro, às vezes vai ter cliente, não precisa nem ter muito culote. Até eu. Por exemplo, essa calça foi cortada aquela calça. O macacão, que é a pantalona, né? Esse molde aqui. Muitas vezes, eu no dia a dia, eu não gosto de calça mais largona, eu gosto de uma calça mais justinha. Então, claro, você vai chegar lá, vai dar um leve ajuste, mas geralmente quem tem culote não gosta disso aqui aparecendo. Então, o que você tem que fazer na modelagem? Você não vai fazer isso na modelagem dela. O culote dela tá aqui, ou mesmo que não seja o culote, seja o quadril, você vai cortar daqui, você vai partir reto com a modelagem. Ó, você parte reto no risco, no papel. Você não vai entrar aqui, porque senão vai fazer isso, ó. É igual quando você está fazendo saia. Saia, para quem tem muito quadril ou quem tem muito culote, o que é que as pessoas gostam? De uma coisa mais reta ou puxando por evasê. Claro, tem gente que fala, olha, eu não quero uma coisa largona, mas eu também não quero que me pareça o meu culote. Então a melhor coisa é uma saiazinha reta ou uma saia levemente evasê. Gente, fica perfeito. Então a mesma coisa da calça, você faz aqui reto. Tá? Então, meninas, resumindo para vocês, porque senão o vídeo fica enorme e eu já falo demais, muita gente já fala que eu falo demais e falo mesmo. Mas assim, você tem que focar naquilo que você quer, independente se você errou, não desiste, não pensa que o erro está com você. Muitas vezes é o corpo do cliente que gera aquilo e a gente precisa se adaptar. Modelagem, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é que existem os padrões, como eu sempre falo, das medidas que são básicas, ok? Ou seja, todo mundo tem cintura, todo mundo tem gancho, todo mundo tem quadril. Mas o restante, você não pode, mas eu aprendi assim, tem que ser assim. Não, cada corpo vai estar de uma forma, então você não pode, o que funciona para você não vai funcionar para o outro. Então a gente tem que ter essa flexibilidade. Outra, pense, gente, pense, a gente pense onde tiver que colocar. A gente não tem aquela, não, mas eu só posso pôr a pence aqui, eu não posso virar a pence pra... Pode, desde que seja para resolver um problema, você coloca a pence em qualquer lugar, exatamente. Então, pensa com a cabeça aberta. Você tem que pensar que você tem que fazer uma modelagem que resolva o problema da sua cliente e que fique perfeita aquela roupa. Agora, é claro, vão ter clientes que você vai fazer a modelagem, como já passou gente para mim perguntando, a peça, quando você colocar assim, ó, vai ficar estranha, porque o corpo do cliente já é assim, é estranho, mas não quer dizer que a sua modelagem está errada, entendeu? O importante é o cliente vestir. Experimentou, deu nele? Não importa se no cabide está torto, está ruim, você fez tudo certinho, é o corpo do cliente. Se o cliente é assim, ó, aquelas costas vai ter diferença. Outra coisa que eu vou fazer depois no outro vídeo do vestido tubinho. Por que muita gente faz vestido tubinho e quando chega aqui fica dando papo? Por que fica dando papo? Vocês já sabem? Quem sabe, deixa nos comentários. E aí, tem como resolver? Claro que tem. Então, cada corpo é de um jeito. Outro dia até me perguntaram, mas a medida do quadril está quase a medida da cintura. Corpo é assim. Tem gente que tem a medida daqui, ó, a medida daqui da cintura. Tem gente que é toda reta, tem gente que é quadrada. Gente, cliente é assim. Não importa como tá essa modelagem. O que importa é que você tem que fazer a modelagem de acordo com o corpo do cliente. Aí a tua modelagem vai dar certo. Porque senão você fica assim, eu fiz minha modelagem. Não, deu erro nele, então a minha modelagem está errada. Não! Claro que se você também não souber fazer uma modelagem com as medidas certas, é claro que vai dar erro. Isso é a primeira coisa. Então você tem que saber tirar a medida e tirar a medida certa. Porque se errou um, se errou dois, foi o que eu falei no início, já errou tudo. Primeira coisa que eu quero é que vocês aprendam, que vocês saibam. Qualquer dúvida eu quero que vocês deixem nos comentários, eu respondo a todas. E sempre estou tirando a dúvida de todo mundo. E o segundo ponto é que vocês não desistam. Não desistam porque a costura é assim, nada na vida é tão fácil, né? Nada. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer. Às vezes, fazer um arroz para quem é iniciante é fácil? Não, não é. É super difícil. A pessoa não sabe se o arroz vai ficar empapado, se não vai.
Entendeu? Então, assim, Martinho Lutero, não sei quem já escutou sobre a história, mas ele era uma pessoa super conceituada, né? Conceituada, era professor, ele era sacerdote, monge, enfim, foi um monte de coisa. E quando ele viu que a coisa não estava bem, ele buscou conhecimento. Conhecimento a ponto dele começar a incomodar, né? A ponto dele se tornar conhecido no mundo inteiro. A ponto dele ser tão ignorado, né, dele ser depois excomungado. Então, assim, não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas digam, importa que você quer, que você vai conseguir. Quem construiu, quem fez o Walt Disney, os caras falaram pra ele, olha, não adianta, cara, você não vai dar certo. Isso aí, você fala demais, as suas ideias são medíocres, você é isso, você é aquilo. E olha o que o cara virou. Então, assim, pensa, olha pra frente, abre os seus horizontes, veja que tudo é possível, tá? Quando a gente quer, quando a gente busca conhecimento, a gente chega lá e a gente consegue. Mas para isso não é fácil. A gente muitas vezes tem que virar à noite, tem que ficar sem almoçar, tem que ficar sem lanchar, entendeu? Mas no final vale a pena. Isso que é o mais importante. Meninas, obrigada para você que assistiu mais um vídeo. Fica com Deus e até a próxima, com muitas dicas e novidades para vocês. Um beijo!